Bom, a abelha, falando de animaizinhos, o Floquinho chegou, então já clica no gostei, se inscreve no canal, Floquinhos, porque a abelha não é só o mel que ela faz um produto esverdeado, assim, meio, né, pegajoso, que a gente chama de própolis. E serve para construir as próprias colmeias. E muito antigamente, muito mesmo antigamente, antes de Cristo, isso era usado como medicina e perdura até os dias de hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre o própolis. É verdade que tem vários usos, né, medicinais, mas tem alguns que não foram comprovados e hoje a gente estudou muito bem essa substância. E é assim que eu sempre gosto de trazer os vídeos para vocês, com referências bibliográficas, com vários estudos. Inclusive, se quiser procurar de outros suplementos, só procurar aqui no YouTube, Leandro Twin, mais tema, se tiver qualquer dúvida. E uma coisa difícil nas pesquisas, né, que a gente foi dando uma olhada, é que quando você vai analisar o própolis, dependendo da onde você escolhe ele, muda. Então, por exemplo, o própolis que a gente pega na Europa tem uma composição diferente, por exemplo, do própolis do Brasil. E isso por quê? Porque a matéria-prima, né, é o pólen das flores. E aí, de repente, a abelha de lá tem acesso a um tipo de flor que dá um própolis totalmente diferente, ou um pouco, diferente do que o que a gente encontra aqui no Brasil. E o própolis já foi utilizado, né, ao longo do tempo para acne, para câncer, para osteoporose, tuberculose. E hoje a gente encontra num monte de coisa, né? Por exemplo, a gente tem umas balinhas que tem própolis, tem cremes de passar na pele que tem própolis. E é verdade que ele tem propriedades antivirais, antifúngicas, antibacteriana e anti-inflamatória também. Porém, por exemplo, tratar o câncer com própolis, galera, isso aí não tem comprovação, tá? Então, de repente, você vai colocar ali para dar um alívio de algum sintoma, alguma coisa assim. Agora, dizer que vai ter algum tipo de cura, né? Não, nem a medicina mais avançada, né, consegue lidar com alguns casos. Com certeza o própolis não é adequado para isso. E uma coisa que o própolis tem são os polifenóis flavonoides. E os flavonoides, eles são como se fosse uma proteção, né, criado pelas plantas, pelas árvores mesmo. E a gente encontra em fruta, alguns chás, como por exemplo o chá verde, e com certeza tem muitos benefícios para a nossa saúde, né? Até falei disso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está aqui na descrição. Fruta tem que fazer parte da dieta. E o que a gente vê de aplicação do própolis? Por exemplo, numa ferida, se você faz a aplicação tópica dele, através de creme, pomada, isso mostra uma melhora. É lógico que a gente tem que lembrar que toda ferida, quando ela está mais úmida, ela recupera melhor. Mas o própolis parece ajudar um pouco mais e também a proteger, né? Já que ele pode ali combater algum micro-organismo que pode dar alguma inflamação. E isso é muito bem-vindo. Inclusive eu recebo muito essa dúvida de alunos da consultoria, né? Leandrão, eu tô aqui fazendo o seu treino que você passou e eu vou fazer uma tatuagem. Eu posso treinar? Galera, normalmente sim, tá? Às vezes você só evita aquela região ou encostar aquela região em algum aparelho, né? Para você não ter uma infecção, isolar bem, mas não tem problema a gente treinar. Mas isso fica para um outro vídeo. Ó, uma outra coisa também que é legal é você fazer, por exemplo, um bochecho com ele quando você tem alguma coisa. Então, de repente, você mexeu alguma coisa no seu dente, fez alguma cirurgia, ou está inflamado, sabe, uma gengiva. O própolis parece ajudar nisso. Uma coisa que acontece bastante também é ter afta, né? Sabe, deu um sapinho na boca. Então, pode passar um pouquinho de própolis. Com essa vinda aí, né, desse vírus maldito que ceifou a vida de um monte de gente, desgraçado mesmo, o pessoal usava própolis para melhorar a imunidade. Galera, é muito complicado. Imunidade é extremamente complexo. Então, por exemplo, se a sua flora intestinal estiver ruim, a sua imunidade fica pior. Se você não dormir bem, se você se estressar, então você ficar se entupindo de própolis para melhorar a imunidade, e foi uma dúvida que eu recebi até com certa frequência lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá? @LeandroTwin, se quiser me mandar alguma dúvida. E usar o própolis para melhorar a imunidade é muito complicado. Existem outras coisas que você poderia fazer antes de pensar nisso. Agora, pô, já vou usar o própolis por qualquer outro motivo, de repente eu posso ter uma melhora de imunidade, aí tudo bem, né? Agora você comprar ele específico para isso, a imunidade está ruim, vou começar a usar própolis constantemente. É complicado. Leandro, mas eu usei própolis e melhorou. Então, novamente, esse lance da imunidade é complicado. Né? De repente você começou a fazer ali o uso do própolis e sua imunidade melhorou, mas às vezes melhorou porque de repente, sei lá, estava numa fase da sua vida mais estressada e agora não está mais. Então essas associações que às vezes a gente acaba fazendo, eu sei, contradizem a ciência, né? Mas entenda que a ciência testou mais, né, variáveis, mais pessoas, e o que a gente entende é que não tem uma grande melhora. Para quem tem problema gastrointestinal, azia, alguma coisa assim, umas doses maiores de própolis, parece que cria realmente uma proteção.
Então, nesse sentido, eu já tive bons relatos de alunos mesmo da consultoria. Que, de novo, os relatos são complicados sim, mas quando a gente tem uma incidência de alguns, então isso nos diz alguma coisa. Já tive aluno me perguntando também em relação à melhora da pressão arterial. Galera, não é tão legal, tão bacana. A gente não tem comprovação sobre a pressão arterial, tá? E você não vai ver um cardiologista prescrevendo própolis. Eu sei que você também não vai ver um cardiologista ou um médico prescrevendo muitas coisas naturais, é verdade, né? Mas tem um motivo para isso, né? Porque tem que garantir a eficiência. Então, própolis para pressão arterial, não. Ao que tudo indica, tá? Os melhores usos do própolis são os usos tópicos. Então, você tem uma ferida, você usa um própolis ali. Você tem, de repente, uma garganta um pouco inflamada, você usa própolis. Você tem uma afta, uma gengivite, essas escoriações que são visíveis mesmo, né? Como ele atua no método anti-inflamatório, antisséptico, antibacteriano, para isso é muito legal. Agora, quando você começa a ingerir e esperar que isso vai ter muitos benefícios para o corpo, aí já começa a ser questionável. Agora, tem uma utilização que parece ser muito legal, tá? Tem gente que é alérgica ao própolis, tá? Então, se você é alérgico ao mel ou qualquer coisa assim, toma cuidado. Mas, tem pessoas que, quando tem uma crise alérgica, por exemplo, uma rinite, acaba usando um pouco de própolis e ela atua como uma inibidora da produção de histamina. E com isso parece ter um poder antialérgico. Lembrando que os estudos foram mais testados em animais. Por isso que eu falei, parece, né, que é antihistamínico. Porque nos animais foram, mas às vezes chega no ser humano, muda, né? Porque a bioquímica do ser humano é diferente. Mas tem coisas que são iguaizinhas nos animais. Então se você tem ali, de repente, uma rinite, alguma coisa assim, você pode fazer um teste. A questão de dosagem é muito complicado, tá? Não tem assim exatamente uma sugestão ainda. Mas aproximadamente, quando é via oral, 70 mg por dia. E quando é uso tópico, passa várias vezes. Por exemplo, de 3 a 5 vezes. Porque a área ficando hidratada também é bom. E aí você, toda hora ali, colocando um agente, né, antimicrobiano, antibactericida, anti-inflamatório, isso vai acelerar com certeza a recuperação. Então, de 3 a 5 vezes para uso tópico. E normalmente você vai procurar, tá, uma pomada, um creme que tenha pelo menos 3% de própolis. A gente não observa efeitos colaterais, a menos que você tenha alergia, né, ao própolis, então sempre faz um teste pequenininho, né, pega ali um negocinho, dá uma espirradinha, deixa ali algumas horas, vê se nada reage, não reagiu nada de errado, então beleza, continua o tratamento, o mesmo vale para o via oral. Para quem não tem ali alergia ao mel, provavelmente não vai ter problema nenhum consumindo, mesmo que for em excesso o própolis. Certo? Eu vou deixar agora um vídeo aqui falando sobre a imunidade, porque eu falei que era um pouco mais complexo e tal, mas eu também não vou deixar vocês, né, desamparados. Eu fiz aqui um vídeo específico sobre a imunidade, dê uma conferidinha que é um vídeo bem legal e com certeza vai te ajudar a melhorar a sua imunidade.